Oi gente, estou aqui de novo com a mesma roupa, o mesmo cabelo, a mesma unha e a mesma pele para fazer o segundo olho que vai com essa pele festiva, que é um olho mais pá. Faz tempo que eu não faço uma maquiagem mais escurona, a hora é agora. Nunca fiz essa maquiagem antes, assim, essa combinação de produtos e tal, eu acho que vai rolar. Então eu vou fazer aqui uma apresentação das coisas que eu vou usar e aí começamos. O vídeo dessa pele a gente vai linkar aqui no fim, foi 2 vídeos atrás. Bom, vamos lá. Então eu vou começar usando, eu peguei alguns produtos que eu também não uso há muito tempo. Não sei porque eu também dessa frase, mas enfim. Fluid Line Black Track da MAC, que eu não uso há um tempão. Eu vou usar ele em vez de lápis pra fazer em cima e aí eu vou esfumá-lo. Eu vou esfumar com uma sombra meio cinza, mas que tem algo esverdeado. Eu não queria fazer o olho totalmente preto. Eu gosto quando tem alguma outra cor que entra no meio assim pra combinar com o preto, pra dar uma dimensão um pouco mais interessante do que só preto. Então eu fui pra esse lado um pouco esverdeado, mas uma coisa mais cinza, não é exatamente colorido, tá? Mas essa é a sombra Cobra da Urban Decay. Aí eu vou usar também pra complementar essa aqui, que é a Club da MAC. Ela tem esse efeito meio interessante. Ela tem uma coisa meio um marrom meio verde, assim. E eu também vou usar esse Velvet Shadow Stick da NARS. Eu uso muito esses sticks aqui, porque não só eu gosto muito desse formato de produto, mas eu acho as cores muito boas. Essa cor é a Sukhothai. Eu já usei ele, eu acho, em algum vídeo, mas enfim, usarei de novo. Ele também tem essa coisa meio... é um preto, mas tem algo de verde rolando. Então vamos lá! A coisa mais importante dessa maquiagem, quando você vai trabalhar com o esfumamento de produtos cremosos, sejam ele um delineador cremoso gel, uma sombra stick, um lápis normal, né? Um lápis é um produto cremoso, você tem que fazer um olho de cada vez. Isso é fundamental. Ah, bom, eu tirei o olho rato que eu tinha feito no vídeo o vídeo anterior a esse, sei lá, não sei se é semana passada, se é anteontem. Mas eu não queria tirar o rímel e tal pra não fazer bagunça aqui e estragar a pele que eu ia reaproveitar. Então eu já tô com um pouco de rímel, talvez já tenha um pouco de lápis aqui que eu não tirei assim tão bem, porque depois eu ia fazer coisa por cima, mas finge que começa com a pálpebra zerada, tá? Vou fazer... Só que assim, aqui a gente vai esfumar, tá? Então, é aquela coisa... Você não precisa se preocupar tanto com a perfeição desse traço. Precisa se preocupar bem mais em esfumar correndo. Então eu peguei a sombra da Urban Decay com o pincel lápis. E começa o processo esfumativo. O Fluid Line, ele é mais seco que um lápis. Então ele te deixa esfumar menos, sabe? Não sei se tá dando pra ver, mas assim, se fosse um lápis, ele continuaria subindo aqui enquanto eu tô mexendo. O Fluid Line não, por isso que tem que esfumar ele bem rápido. Por outro lado, ele fica mais intenso, que era o que eu queria hoje, então por isso que eu fiz essa escolha. Bom, isso aqui a gente ainda vai mexer em cima. Vou fazer o outro olho. Lembrando, muito importante, esse tipo de produto você tem que... Usou, põe a tampa em cima ou vira ele ao contrário, porque senão ele seca. Então você pega um pouco. Eu falei que não precisava fazer um traço perfeito, mas no caso essa arte que eu aprontei aqui, ficou um traço meio duplo. Isso não dá pra rolar, porque ele não perde tanto o formato. Bom, aí você fica aí fazendo esse casamento da sombra escura com o Fluid Line, até que você olha e fala, é um bom começo. Eu vou fazer agora, vou usar a Club,
pra fazer agora meio que a pálpebra. E aí, provavelmente, eu vou querer uma coisa mais escura do que ela vai fazer. E então eu vou vir com a da Urban Decay de novo. É interessante começar assim essa construção do olho escuro com uma sombra menos escura, porque daí você consegue dosar e ver o que acontece. E aí eu tô passando por cima aqui, fazendo um bem bolado aí, qualquer. Fica muito linda essa sombra. Ah, eu tô pensando agora o que eu devia ter feito. É por isso que eu gosto de fazer as maquiagens antes de fazer no vídeo. Porque, por exemplo, agora eu tive uma ideia. Bom, sempre é tempo, né, gente? Eu devia ter feito o Fluid Line e aí passado o da NARS em cima. E como eu não fiz, eu vou fazer agora. Pra fazer o esfumado. E aí eu nem vou pegar mais produto. Vou esfumar ele mesmo. Bem mais legal. Mas é isso aí. O que importa é que eu tô amando a cor que tá ficando. Uma coisa meio realmente esverdeado, escuro, bem interessante. E aí assim, às vezes a gente chega na maquiagem já decidida numa questão muito importante, que é uma decisão da sua maquiagem. Tá, péssimo isso aqui. Qual será o formato que eu vou fazer o meu esfumado? O escuro, o que quer que seja. E às vezes a gente chega decidida, tipo, hoje eu vou fazer um esfumado mais redondo. Às vezes a gente não sabe ainda o que a gente quer. Era o meu caso hoje. Então, ele foi naturalmente para uma coisa mais puxada, sendo que esse tá fazendo assim, né? Esse tá um pouco mais certinho. Então eu vou ver aqui o que rola. Se eu vou deixar essa coisa mais gatão ou se eu vou preencher com um esfumado, mas eu gosto desse gatão. Com o da NARS novamente, eu vou fazer aqui. E aí eu vou esfumar com o pincel vazio. Tem restos de sombra, mas é bom que agora vocês perguntam: o que eu vou fazer hoje pra usar esse make? Vou no cinema. Chegar assim no cinema. Uau! Aqui essa parte de baixo, eu diria que num olho poder, ela não é opcional, tem que fazer alguma coisa. Mas você pode dosar o tamanho, a largura do que você vai fazer esse esfumado. Quanto mais grosso, mais forte, né? Então eu esfumei aqui, fiz esse encontro com a parte de baixo. Tô gostando do formato gatão cada vez mais. Que bom, né? Agora eu vou voltar para esse pincel médio, mas em vez de usar a Club, eu vou pegar a Cobra pra dar um complemento aqui nesse côncavo. Lembrando sempre de tirar o excesso de produto do pincel para não cair tudo para fora. Então, fazendo um pouco mais. Agora eu tô tirando um pouco o gato e subindo um pouco no côncavo, que eu queria que ficasse um pouco mais pá. E aí você pode vir aqui no côncavo até onde você tiver afim. Então, deposita, faz aqui a pontinha. Então é pra fazer com o próprio... Eu passei menos club desse lado, né? Aqui tô passando um pouco mais. Sei lá, eles estão me parecendo tão diferentes. Ainda bem que isso é só uma preocupação pro vídeo, em geral, porque pra vida real... Nossa! Menina! Gente, não vai falar, ai, tá tudo torto. A gente tem que ir arrumando e aí pensar que as sombras, elas... Maravilhoso isso que eu vou falar agora.
as sombras elas vão se organizando naturalmente no seu olho, entendeu? Eu gosto de acreditar nisso. Vou passar um pouco mais da Club agora com o pincel fofo pra dar uma mesclada aqui. Idealmente teria feito essa maquiagem antes do vídeo, que eu teria feito um pouco diferente, então eu vou falar o que eu teria feito pra vocês tentarem fazer em vez de seguir exatamente o que eu fiz. Mas eu acho que também é bom mostrar que às vezes, né, a gente tá maquiando e fala, nossa, não era exatamente isso. E você sempre consegue reorganizar e voltar. Então, bom, o formato, como eu falei, às vezes vai decidir na hora, e o meu foi bem esse caso, acabou fazendo um gatão. Foi o gatão, mas eu teria esfumado o Fluid Line com a sombra em stick, esfumado tudo aquilo junto com a sombra em pó, e aí fazer o gatão, e aí eu acho que ok, o resto foi ok. Depois você tem que ir fazendo côncavo, arrumando e tal, juntando aqui a ponta. Se você não quiser juntar, não precisa, claro. Você pode fazer mais só o gato mesmo e preencher a pálpebra com uma sombra marrom. A maquiagem, ela acaba dando uma reorganizada assim com o tempo e o calor natural da pálpebra, que eu costumo achar bem-vindo. Eu já falei que eu prefiro uma maquiagem um pouquinho vivida do que muito perfeita. Eu acho que tá bom. Aí agora o lápis preto dentro, muito importante. Eu acho que quando a gente faz uma maquiagem assim, é muito uma escolha. Você fala, meu, hoje eu tô afim de ir assim, hoje eu tô afim de dar a dose extra de, sei lá, mistério que vem com o lápis preto dentro. E aí eu sempre gosto de fazer assim, que é pra carimbar em cima e embaixo. E aí você pode fazer mais uma camada se você quiser. Eu não falei do lápis preto que eu tô usando, é o super preto da Conte 1 grama. É um dos lápis que eu mais gosto pra fazer o drama, porque ele é super preto, como o nome já diz. Eu acho que dá pra ver bem a diferença, né? Então é isso, assim, não é que esse é o certo, esse é o errado, esse é o certo, esse é o errado. E eu também não vou falar que quem tem olho pequeno não pode fazer assim, e quem tem olho grande tem que deixar assim. Não. Que quem tem olho pequeno não pode fazer isso, ou que quem tem olho grande tem que fazer isso, porque, óbvio, quando você faz o lápis dentro, você diminui o olho, mas você traz esse elemento de mistério, não sei, acho que fica um olho mais pá. Então, é uma escolha, né? Ficou pá! Ops! Gente, nem se eu tivesse planejado. Acabou a bateria da luz bem na hora que eu falei o pá. E bem na hora que eu acabei, quer dizer, falta rímel, né? Se eu tivesse me maquiando sem ser no vídeo, essa é uma maquiagem que eu gosto de fazer com muita calma. Então eu fiz né, eu tento me maquiar, óbvio que respeitando as etapas necessárias, mas com uma certa agilidade, porque eu tô aqui no vídeo, não quero que vocês durmam, né? Tento fazer um pouco mais rápido. Quando eu tô me maquiando sozinha, eu demoro muito mais tempo e fico trabalhando né, os detalhes. Então, eu sempre acho que as maquiagens nunca estão terminadas, de verdade, porque sempre tem alguma coisinha que você ainda pode fazer e arrumar. Claro que isso na vida real é impossível, né? Porque alguma hora você tem que sair ou ir fazer o que você ia fazer, ou, no caso, desligar a câmera. Enfim, acima de tudo, é passar a ideia, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso esse vídeo, mas eu gostei do resultado e espero que vocês tenham pego boas dicas. Não passei batom, né? Eu vou passar o mesmo lip balm, porque eu tô, na verdade, ainda com restos do batom do vídeo anterior. Mas qualquer batom nude aqui vai bem. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchau, gente. Façam esse olho, arrasem. Vão pra balada, pra festinha, pro casamento, pro show, pro qualquer ocasião que vocês queiram arrasar. Eu acho que esse é um olho para arrasar.